Para terminar, para concluir, eu acho que posso fazer um resumo aqui do que eu entendi como sendo as principais preocupações e contribuições apresentadas, e no qual fica evidente que há uma incerteza ainda dos agentes de como vai ser feita essa segunda fase, essa implementação, e eu acho que é uma incerteza natural. Então, o objetivo da audiência pública era justamente colher aí, no que for possível, as dúvidas, as necessidades de alterações, e que certamente serão consideradas. Então, fazendo coro com o BACE, eu peço que todos que puderem contribuir na maior detalhamento possível aí por escrito, até o final da audiência pública, isso será de grande valia para nós. Percebe-se que os custos desse produto, aí, junto às instituições financeiras, ainda é incerto, uma percepção aí dos agentes, e como foi explicado aí pelas próprias instituições, talvez devido a que eles ainda estão estruturando esse produto. Então vai ser necessário aí um prazo adicional, que eu acho que já está ocorrendo, porque a audiência pública para ser concluída, afinal a conclusão da audiência, a aprovação, enfim, e que indica a necessidade de um período de transição. É uma coisa que nós já tínhamos discutido aqui internamente com a CCE. Parece que isso aí se reafirma como uma imposição, que haja um período aí de adaptação. Nesse período foi falado também a necessidade que haja a possibilidade de aporte de garantias alternativas aí com a liquidez necessária. Alguns apontaram isso que durante o período de transição, e outros apontaram que isso poderia ser uma possibilidade até permanente, até em razão das restrições aí que foram apresentadas, a necessidade de algumas exceções que talvez a gente tenha que estudar, realmente, se houver impossibilidade de, como as estatais, tal, de aportarem, fazerem um acordo com uma instituição financeira, talvez isso aí se imponha. Isso aí nós temos que estudar com mais detalhe. Também o que a gente já esperava, todos quase unânimes pedem uma melhora aí no cálculo, um aprimoramento do cálculo do limite operacional, que para nós realmente é a grande incógnita desse processo, aí, como tentar calcular um limite operacional mínimo que realmente cubra o risco daqueles agentes ou daquela categoria de agentes. Isso também está merecendo, por parte da nossa equipe, da CCE, uma análise bem rigorosa. Há uma percepção de alguns agentes que, em razão dessa forma do LON, haveriam custos adicionais. Primeiro, eu lembro que quando a gente compara custos adicionais, nós estamos numa fase de transição em que os custos são muito pequenos, mas havia uma metodologia anterior que tinha um determinado custo. Então, eu pelo menos entendo que a gente tinha que fazer a comparação com a metodologia anteriormente vigente, porque esse é um período de passagem, em que talvez fique evidenciado que não é possível ficar só com a resolução 531, e que há necessidade de que haja realmente uma garantia financeira adicional dos agentes para tentar dar uma maior segurança do mercado. De qualquer maneira, o recado é que a ideia, evidentemente, é que esses custos em relação à metodologia anteriormente vigente sejam menores. Não há nenhuma indicação que eles deveriam ser maiores ou superiores da forma que foi apontado. Então, o BACE pediu, e eu reforço, quer dizer, os estudos feitos aí pelos agentes e pelas associações são importantes para a gente verificar se há alguma distorção que deva ser melhor examinada. O período de revisão do LON também foi falado, no mínimo a cada 6 meses. Isso também
tínhamos já conversado, parece bastante oportuno. Nós tivemos reuniões com os bancos lá na CCE, alguns meses atrás, lá em São Paulo. Isso já tinha sido apontado, isso não parece ser grande problema. Fala-se sempre recorrente, o Bastos falou também, no famoso registro online. Todos sabem das dificuldades de se implementar uma coisa desse tipo, que talvez seja assim o desejo de todos para até minimizar os custos envolvidos. Mas talvez a necessidade, o que eu penso, e nunca fizemos esse estudo, é que talvez para implementar isso, o custo disso seja maior do que a gente fazer uma revisão para uma liquidação semanal e futuramente diária, que minimizaria demais os custos de garantia financeira. Então, às vezes, em vez de fazer o registro online, eu faço uma liquidação, por exemplo, diária, talvez fosse um processo mais simples. Penso, né? Mas o pessoal da CCE fica até com os cabelos em pé ali, os poucos cabelos que ainda tem. A conclusão da regulamentação do varejista, a gente também acha importante, também estamos examinando isso aí. Nosso propósito é que isso aí seja concluído realmente antes da implementação dessa segunda fase de garantias financeiras. Embora a gente ache que isso é um processo que exige toda a celeridade possível, a gente entende que também ele é bastante complexo, então compreendemos que tem que ter uma análise bem criteriosa, um período de transição, de maneira que a implementação seja feita de forma adequada para todos. Por último, só para concluir, respondendo as questões que apareceram no fim, Mariana, representante da ANAS, nós, de forma alguma, a ideia é inibir o acesso ao mercado livre. Ao contrário, a ANEEL sempre propôs que isso, de facilitar de qualquer forma isso aí. Então, a ideia não é que o limite operacional seja um obstáculo e não deveria onerar tanto os agentes, os consumidores livres. Então, nós temos que trabalhar para que isso ocorra. Quanto ao tratamento para o consumo dos parcialmente livres, também estamos prevendo, isso aí já tínhamos discutido também, que isso aí tem que ser, de certa forma, expurgado. E com relação ao pedido da Eletrobras, tratamento de Itaipu, a gente já tinha conversado também, e também estamos vendo que parece que isso tem que ser incluído lá, no exemplo do Proinfa, das cotas, o que já estava previsto na resolução, está mais na linha de um esquecimento do que uma coisa, mas estamos examinando. Bom, sendo assim, eu dou por encerrada essa audiência, agradeço a presença de todos, foi muito importante, e renovo aí o pedido que todos contribuam aí até no prazo da semana que vem. Muito obrigado a todos.